Abra sua Bíblia em 1 Crônicas 4, versículo 9. Você também que deseja nos conhecer, saber quem nós somos, da onde nós viemos e para onde estamos indo, falar, essa casa aqui eu senti algo, tem um propósito de Deus sobre a sua vida e você deseja nos conhecer de repente, você também pode dar o nome aqui para o William, para o diácono William aqui, ó. Fala assim, nós temos o nosso DNA, é um momento, nós vamos tomar um café junto, eu, a pastora e quem desejar assim, para nós assim passarmos como nós chegamos aqui, qual é o intuito do que o Senhor nos colocou aqui neste lugar. Chama-se DNA. Então nós marcamos um momento, um café, para nós assim conversarmos, nos conhecermos, termos um relacionamento. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9. Aleluia, diz assim: havia um homem chamado Jabes, mais respeitado do que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu dei à luz com muita dor. Jabes orou a Deus de Israel: ah, Senhor, como seria bom se me abençoasses e se expandisses o meu território. Em outras versões diz: se você me desse muitas terras. Sê comigo em tudo o que fizer, guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu ao seu pedido, à sua oração. Amém? Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, porque aqui nós somos o teu povo, nós queremos aqui ouvir a tua direção. Sê conosco, Pai, mais uma vez. Nós não falaremos ou faremos nada sem a tua direção, sem a tua voz aqui, Jesus. Pai, que os nossos corações possam estar ardentes por ti, abertos para ouvir a tua mensagem, Jesus. Que nós possamos assim fluir no teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. A oração que Deus responde, a oração de Jabes. Isso nós compartilhamos no nosso link. Nossos links ocorrem, nossas reuniões familiares ocorrem todas as terças-feiras, às 20 horas. Não fique de fora, é um momento muito especial. E essa mensagem veio exatamente de lá. Na oração que Deus responde. A oração que Deus responde. Quem gostaria de saber qual é esta oração? E aqui nós vemos Jabes. Deus responde a oração, sim, mas às vezes Ele não vai responder do nosso jeito, da nossa forma. Nós fazemos orações, nós fazemos súplicas, às vezes nós fazemos campanhas, mas a gente ora, a gente busca, mas não é respondido. E às vezes a gente fica meio, mas será que Deus me responde? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está realmente atento àquilo que eu estou falando? Mas Deus responde sim, mas não é no nosso tempo e não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Porque imagina você no momento de raiva orar ao Senhor: Senhor, mata ele, vai daqui. Você acha que Deus responderia? Ou então, imagina Deus responder, todo mundo quer uma oração: Senhor, eu quero ficar rico, Senhor, eu quero dinheiro. Imagina Deus derramando. Glória a Deus, Deus tem isso também. Mas nós temos que estar preparados para aquilo que Deus vai derramar sobre as nossas vidas. Amém? Então nós vemos que um fato e várias ações que aconteceram na Bíblia. Por exemplo, Jonas, Deus falou para ele: vai para um lugar. E ele falou: não vou não, Senhor. E aí foi preciso ele ir ao navio, ao fundo de um porão, e ao fundo do mar, através de um peixe. E lá ele orou. E aí quando ele orou, Deus, você acha que Deus falou com ele? Não. Deus falou com quem? Com o... vomita ele lá. Jonas talvez queria: Senhor, eu estou aqui agora porque eu não te obedeci, porque eu não fiz, agora me ajuda. Deus falou com o peixe. Talvez Deus não vai falar com você diretamente, mas vai falar com a situação que está acontecendo ao seu redor, para que esta situação mude. Porque às vezes nós ficamos querendo forçar Deus a uma situação, forçar Deus a alguma coisa, sendo que Deus quer mudar uma situação, quer que você tenha fé nele,
quer que você olhe para Ele, não para a situação. E aí nós vamos, Senhor, muda a minha vida. E às vezes Deus quer mudar a situação. Jabes ali, ele tinha uma dor, ele tinha um nome que levava uma dor, uma sentença. Mas ele não se importou com isso. Ele nasceu com uma sentença. Sua mãe talvez tenha morrido no parto, não sei, mas o nome veio, e no hebraico e na Bíblia, nome tem muito significado. E a pessoa leva durante muito tempo esta sentença. Ali vai, Jacó lembra, usurpador. Ali vai tal fulano, porque isso. Ali vai aquele, porque é coxo, porque tal. E ali Jabes recebeu um nome de dor, porque a palavra no hebraico soa como dor. E esse recebeu essa sentença. Mas imagina se ele tomasse isso para ele e falar: mas eu carrego essa dor, eu carrego isso, então eu vou viver assim, com dores, eu vou viver assim, amargurado, eu vou viver assim, triste. Mas ele orou a Deus com o seu coração sincero. Mas o que nós vemos que a oração, ela não pode ser, como falando nessa feitiçaria em nome de Deus. Em nome de Deus nós fazemos isso, em nome de Jesus nós fazemos aquilo, determinamos, fazemos aquilo. Não. A oração é um relacionamento, a oração é uma conversa com Deus. A oração é um elo com Cristo, porque Ele diz assim, que lembra quando Ele nos ensinou a oração? Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o Senhor te vê em secreto. Te vê. Ele não está te ouvindo, Ele te vê. Às vezes, nós oramos, Senhor, eu estou aqui. É porque a gente ora em todo tempo, A gente ora, Senhor, obrigado pelo meu dia, a gente sai ali orando, está no carro, está no trabalho, não sei, mas está em pensamento. Mas às vezes a gente pode estar só falando e não escutando aquilo que Deus tem para falar para nós. Por isso que Ele quer um relacionamento. O que é? A palavra diz, Ele te vê. Muito mais do que o Senhor nos ouvir, Ele quer nos ver. Sabe por quê? Porque Ele sabe cada palavra que sai da sua boca. Eu vou falar, Ele já sabe. Eu vou agir, Ele já sabe. Mas Ele quer que você se aproxime dEle, para que você tenha relacionamento, para que nós tenhamos essa comunhão com o Pai. Lá no secreto de Deus, talvez as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, o seu cônjuge, eu não sei, pode se escandalizar com aquilo que você vai falar. Que às vezes nós não temos coragem para falar em público, mas nós temos alguém que nos vê e que quer que nós falemos com Ele, que nós queremos que ter relacionamento com Ele. Por quê? Porque às vezes o que a gente vai falar, Senhor, eu sou pecador, Senhor, sabe aquilo, tal, eu pensei isso, eu quis matar um, eu quis atropelar o outro, eu quis, não sei. Mas talvez aquilo que você disser pode escandalizar alguém, mas nada escandaliza o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe tudo que está, Ele sabe as palavras e a intenção do nosso coração. Mas Ele quer que nós nos dobremos diante dEle, diante da sua poderosa mão. E Senhor, eu sou um homem fraco, eu sou um homem pobre, nu e miserável. Eu dependo de Ti, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. É esse secreto que Deus quer ter conosco. Porque somente nós falarmos é da boca para fora. Mas quando fala do coração, daquilo que às vezes você nem consegue pronunciar, o Espírito Santo leva as tuas orações com gemidos inexprimíveis diante do Pai, e fala: aqui está o meu filho, que está com o seu coração arrependido. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Aleluias. Mas se nós só vamos a Deus quando nós temos uma necessidade, nós ficamos com aquele relacionamento de quem precisa e de alguém que provedor. As minhas filhas, a minha família, eu sei, às vezes ou não, daquilo que elas precisam. Mas imagina que elas estejam precisando de algo e ela vai chegando perto de mim e me abraça e quer falar comigo e tal, enfim, eu sei como elas são, E elas vão ali com aquele jeitinho, e tal. Então, sabe o que é?
estou precisando de alguma coisa. Estou precisando disso, estou precisando daquilo. Eu sei que elas precisam. E que no momento certo será provido, né? A gente vai chegando o dia de ir ao mercado, né? Ficam lá todo mundo, não tem nada, não tem aquilo. Mas eu sei, porque é a minha responsabilidade como pai, como marido, como homem da casa, de trazer o suprimento, de prover a minha casa. Mas não é só por isso que elas se relacionam comigo. Não é só por uma necessidade, ou porque elas precisam de alguma coisa. Mas se nós nos relacionarmos com o Pai, com o nosso Pai, dessa forma, nós seremos às vezes uns mendigos espirituais, pedintes. E aí pode chegar no último dia, Deus fala assim, cara, eu não te conheço, não sei nem quem você é. Por quê? Porque só vinha a mim quando você precisava de alguma coisa, um mercado. Eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô aquilo outro. E Deus quer relacionamento. Esta oração de Jabes nos ensina que nós temos que ter relacionamento. No versículo 9 diz que Jabes foi um homem ilustre, o mais destacado entre os seus irmãos, respeitado na sua tribo. Em algumas versões diz que é da sua família. E ela deu esse nome, que significa dor, em meio a dor. Ela deu a luz e trouxe muita dor. Ele era ilustre. E aí no versículo 10, e é sabido que ele já avisou o Senhor de Israel que tu me abençoaste e aumente a minha propriedade, e a tua mão me proteja, e permita que eu não seja atingido pelo mal. Nós vemos que nesse texto, se nós começarmos a ler crônicas, e enfim, nós vemos que tinha, 900 nomes ou mais, não sei, não parei muito para contar, mas mais ou menos aproximadamente. E você vê que ele vem contando a história. E esse era filho desse, que foi filho daquele, neto do outro, da geração isso, da isso. Mas Jabes. Aí ele destaca a história de Jabes. No meio de tanta coisa, ele destaca a história de Jabes, que foi um homem ilustre, que foi um homem íntegro. No meio da sua casa, o mais destacado. Talvez você esteja sentindo, eu sou só mais um, eu sou só mais um número, eu sou só mais uma pessoa, eu sou só, sei lá, mais alguém, ninguém está olhando para mim, mas Deus está olhando para você e está dizendo, mas aqui há o Éder, mas aqui há a Kelly, mas aqui há o João, mas aqui há o fulano. Diga o seu nome, porque o Senhor é com você, porque Ele morreu por você, e aqui nós estamos diante da mesa do Senhor, que é a representação disso que nós estamos vivendo. Porque Deus se lembra de você, Deus se lembra de nós. Mas nós vemos por que ele é tão destacado assim. Porque ele era um homem ilustre, um homem respeitado. E aí é a primeira característica de uma oração que Deus ouve. Uma oração que Deus ouve é a oração do coração, que ela não é hipócrita. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque às vezes nós somos bênção na rua, nós somos bênção no trabalho, mas nós não somos bênção em casa. Porque ele diz assim, e era um homem ilustre no meio da família. E como é difícil nós sermos destacados no meio da família, não é? Porque a nossa família nos conhece, como nós somos, como nós acordamos, como nós deitamos, o que nós falamos, com quem você é verdadeiramente. É a sua família que te conhece. Mas ele era destacado. Olhavam para ele, olha lá o Jabes, olha lá o Alex, grande, agora está possante, bonitão. Olha lá o Nafto, agora bodybuilder, fortão, virou um picolé no dia do batismo, congelou como diz, congelou até a alma. E nós vemos que ele era alguém destacado, mas ele era uma bênção em todos os lugares que ele era. Ele não era só uma bênção na rua ou em outro lugar, mas dentro da sua casa. Ele não era duas pessoas. Ou seja, o seu coração era íntegro diante de Deus em todo e qualquer lugar. Lembra de José? José, ele era íntegro em qualquer lugar.
na prisão, na casa de Potifar, sendo acusado, ele continuou íntegro diante de Deus. Por quê? Porque ele sabia quem tinha derramado as promessas sobre a vida dele. Ele sabia que ele tinha um futuro. Ele sabia que Deus tinha algo sobre a vida dele. E ele não se desviou do propósito do Senhor. Ele não era só uma bênção com seus amigos, não. Ele era uma bênção em todo lugar. Às vezes nós somos uma bênção como diácono, como serviço aqui na casa de Deus, mas nós precisamos ser bênção como marido, como filhos, como esposa, como amigos, como profissional. Nós precisamos ser essa bênção, essa pessoa ilustre, porque assim Deus vai olhar o nosso coração e ver essa sinceridade dentro do seu coração. Esse cara, né, vamos colocar assim, não, é uma palavra feia, mas o Jabes, Jabes, ele tinha, assim como nós, um passado ruim, uma sentença sobre ele, uma história de dor, e o seu nome carregava essas estigmas. Talvez ele passava na rua e ouvia as pessoas dizerem para ele: olha, você é culpado da morte da sua mãe, você é culpado disso, você é culpado daquilo. E quantos de nós carregamos algumas sentenças ou algumas marcas que vieram? Quantos de nós nascemos em um lar às vezes disfuncional, em algumas situações, e aí as pessoas às vezes ficam acusando, falando. Nós temos um passado, sim, marcas nas nossas vidas que elas podem se perdurar por anos. Mas qual é o nosso papel como cristão? É ajudar ou é julgar? É curar ou é trazer mais sentenças sobre? Sabe por quê? Porque o mundo lá fora já acusa. E nós, como cristãos, como irmãos de Cristo, precisamos trazer a vontade de Deus. Lá em Isaías 58:9 diz assim, ó: então você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar. Versículo 10: se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer aos anseios dos aflitos, então a sua luz despontará e as trevas da sua noite será como o meio-dia. Mas olha que forte: se nós eliminarmos do nosso meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, Deus vai nos ouvir. É a palavra dele que está dizendo. E ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: eu estou aqui. Então o nosso papel é acolher, o nosso papel é ajudar, o nosso papel é levantar, o nosso papel diante da palavra é trazer a correção dentro da Bíblia. Não aquilo que nós achamos, mas é o que a Bíblia diz. Porque às vezes o meu achar é bem diferente daquilo que Deus acha. O meu achar é diferente daquilo que Deus quer. Talvez eu esteja condenando alguém e Deus fala: eu quero restaurar. Talvez nós estejamos nos condenando por ações ou por atitudes ou por sentenças que lá atrás nos colocaram. E Deus está dizendo para você: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é um filho de Deus. Nós não somos juízes. Sabe por quê? Porque Deus tem o veredito completo. Porque nós julgamos uma aparência e Deus julga e olha o seu coração. Não julgamos porque às vezes nós julgamos porque nós não sabemos quem são as pessoas, o que elas passaram, onde foi, o que aconteceu. Mas tudo isso para nós não importa. O importa é que você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então é através da palavra que haverá restauração, haverá cura, haverá transformação. É através da palavra. Não é através do que eu vejo ou o que eu acho. A gente olha alguém: mas aquele fulano é filho de Deus. Aquele fulano é salvo, Jesus morreu por ele, derramou o sangue vertido lá. Então nós temos que entender que a nossa história com Jesus, ela
ela será mudada. E a nossa história com Jesus, ela tem um final de vitória, porque é lá no céu que nós vamos nos encontrar com Ele. Benjamim teve a sua história mudada. Jacó, ele teve a sua história mudada. O passado de Jabes não o aprisionou naquilo que ele achava. Sabe por quê? Porque em Jesus o nosso passado já foi resolvido. Já foi. Como eu disse, as coisas velhas se passaram. O presente está assumido hoje. Nós temos que viver o hoje, buscar a Deus hoje e entregar o nosso futuro nas mãos dele, porque o nosso futuro está garantido nas mãos dele. Mas nós precisamos entregar. Nós precisamos deixar algumas coisas. Lá em Gálatas capítulo 3 diz assim, que vai dizer que toda maldição já foi levada na cruz do Calvário. Então não existe maldição que fica te perseguindo. Quando nós colocamos a nossa vida da cruz, quando nós cremos que Jesus é o Salvador da nossa vida, todas essas coisas são lá pregadas na cruz e tudo se passa. E nós precisamos viver essa novidade de vida em Jesus. Uma oração que Deus responde. Ele pediu para que o Senhor o abençoe. Senhor, peço que o Senhor me abençoe. Peço que o Senhor me abençoe. Ele não pediu, Senhor, peço que me dê as tuas bênçãos. Senhor, eu peço que o Senhor me dê um carro, uma casa, um tal. Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe. Lembra? Nós que somos mais jovens, pastora, que nós pedimos a bênção do nosso pai e da nossa mãe. Nós somos bênção pai, bênção mãe, bênção tia, bênção avô, bênção avó. Um beijinho na mão, né? Tinha isso. Chegava bênção mãe, bênção pai. E nós perdemos esse costume. As nossas famílias, né? Tudo bem, cada um tem um costume, mas o nosso tradicional era isso. A gente chegava em casa ou chegava na casa dos nossos parentes mais velhos, bênção tio, benção tia. Eu falo até hoje. Onde eu cheguei na casa do Fernando e achei tão bonitinho, família, benção mãe, benção pai. Eu falei, nossa, quanto tempo eu não vejo isso? Mas você entende que essa bênção é importante para nós como filhos. E essa bênção para nós buscarmos a Deus e Senhor, peço que o Senhor me dê a sua bênção, o Senhor me abençoe. Ou seja, ele estava querendo um relacionamento com Deus. Ele não estava querendo só as mãos de Deus. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não, Senhor, eu quero saber quem o Senhor é. Eu quero te conhecer. Eu quero saber e pertencer ao teu reino, pertencer à tua vontade. A bênção do Senhor, ela é infinitamente maior do que todas as outras bênçãos que nós possamos pedir. Sabe quando você faz uma caridade, doa alguém, e esse alguém não pode te retribuir, ele fala assim, Deus te abençoe. Essa é a bênção de Deus, porque você entrega sem olhar a quem. Você entrega sem ficar de repente, será que eu vou ter retorno? E o relacionamento com Deus não é isso. Mas se eu entrego para Deus, Deus vai... Não é isso. Se nós temos relacionamento com Ele, Ele sabe daquilo que nós precisamos, e no tempo certo Ele nos dá. Lembra que nós falamos? Buscai a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Então quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Ele não pediu o que estava nas mãos de Deus, mas ele que pediu para estar nas mãos de Deus. É diferente o que está na minha mão ou estar nas minhas mãos. Eu posso te dar esse coco, então, mas eu gosto mais do coco. Mas ele queria estar nas mãos de Deus. Jabes queria ser esse coco na mão de Deus, ir para lá e para cá, e passear com Deus. Olha que coco bonito. E todo mundo, nossa, que coco legal. Olha isso. É esse o fato de nós estarmos na mão de Deus. Porque se nós simplesmente pegarmos aquilo que está nas mãos de Deus, a gente vai embora. E aí quando acaba a gente volta. Mas quando a gente está na mão de Deus, tudo é pleno. Ele vai cuidar de você, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai colocar mais água se estiver faltando, Ele vai te adornar, Ele vai te curar, Ele vai tirar as suas imperfeições, porque você está nas mãos de Deus, e não você pegou o que está na mão dEle.
Então nós temos que procurar estar nas mãos de Deus, ter esse relacionamento com Ele. Por isso ele pediu: Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe, eu quero a tua bênção. Quando nós estamos nas mãos de Jesus, nada mais importa. Sabe por quê? Porque as nossas escolhas, ou seja, tudo que Deus escolher, vai ser a nossa escolha. A vontade dele vai ser automaticamente a nossa, e assim vice-versa. Mas não é assim: seja feita a minha vontade. Oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Seja feita a tua vontade. Lembra de Davi? Lembra de Moisés? Moisés falou assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. Não, mas Moisés, eu tenho um negócio. Manda outro. Se o Senhor não for comigo, manda outro, porque eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Olha que ousado, né? Se o Senhor não for comigo, cara, não tem nada feito. Estou aqui e não vou sair. Vou morrer aqui. Porque ele sabia que não era a jornada ou o caminho, mas é quem estava com ele naquele caminho. Não era onde ele ia chegar, mas quem ia chegar com ele. Davi, lembra de Davi? 1 Samuel 16:18. Saul estava ali meio que atormentado por espíritos, e aí um dos seus criados ali falou assim: conheço o filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Ele é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então não importa aquilo que eu tenho, o título, ou o cargo, ou o dom, ou nada. Ele destacou sim algumas características, mas ele destacou assim: e o Senhor está com ele. Ele podia falar tudo que você é, mas ele falou que o Senhor está com ele. Que nós possamos transmitir isso quando as pessoas falarem de nós: olha, ele é uma pessoa de bem, ele é uma pessoa ilustre, ele é um bom marido, uma boa mulher, um bom filho, um bom profissional, mas o Senhor está com ele, mas o Senhor está conosco. Mas nós andamos e nós vemos e nós refletimos a glória de Deus, nós refletimos o Senhor nas nossas vidas. O segundo pedido de Jabes mostra também o seu coração, que ele pediu assim: Senhor, aumenta as minhas propriedades. Ou tem uma versão que diz assim: aumenta as minhas fronteiras, me dê terras. Muitos acham que ele estaria de repente pedindo bênçãos materiais. Ele acabou de falar que queria estar com Deus e agora está pedindo bênção. Imagina na versão de hoje: Senhor, me dá terra, me dá terra. E que para nós terra significa riqueza, mas naquele tempo significava trabalho. Significava trabalho. Jabes, ele não está pedindo riqueza, ele está pedindo trabalho. Então ele falou: aumenta a minha terra, a minha propriedade. Ele estava dizendo: eu não quero ficar improdutivo. Eu não quero ficar aqui parado, estagnado, acomodado. Mas está tão bom aqui. Não, ele pediu trabalho. E a gente levanta e fala assim: eu não quero ir trabalhar. Eu não quero ir trabalhar, eu não quero fazer, eu não quero... Mas quando você fica sem trabalho, o que você fala? Eu preciso de um trabalho, meu Deus, eu preciso... Sabe por quê? Porque a gente não leva o trabalho. O Rafael fala muito disso. Porque a gente se vende por algo, né? A gente se vende, a gente vende o nosso tempo, a gente vende as nossas mãos, a nossa mão de obra, porque nós vivemos assim, necessitados. Mas quando nós entendemos que é Deus que faz as coisas em nós, e que nós temos que aprender que estas coisas vão trabalhar para nós e não trabalharmos para ela, esse trabalho vai ser prazeroso, porque nós seremos produtivos. Quando nós somos improdutivo, você pode até trabalhar, mas você está improdutivo, porque você só está ali repetindo. E você não aumentou, e você não alargou, e você não... Por quê? Você só está ali, Ele estava pedindo: Senhor, me dê capacidade, me dê forças,
me dê visão, me dê entendimento, me alarga essas terras para que eu seja produtivo, para que eu possa abençoar alguém, para que eu seja frutífero. Aí a gente fala, né? Sou pastor, a gente é pastor, a gente quer, Senhor, aumenta a minha igreja. Não, Senhor, aumenta não, dá trabalho. Não, aumenta sim, Senhor, dá trabalho, dá sim, em nome de Jesus. Vão ter vidas, vão ter pessoas que a gente vai ajudar a orar, enfim, que elas vão ser enviadas também para pregar esse evangelho. Nós não podemos nos acomodar e falar, não, Jesus está bom aqui, sabe o que é? Nós não podemos ser improdutivos. Sabe, aí você pede para aumentar a comunidade. Jesus, ora lá, Pai, envia vidas. Você envia um convite, você fala. Aí depois você pensa, vem o diabo e fala assim, cara, mas vai aumentar o trabalho, vai aumentar o julgamento, vai aumentar o consumismo, né? Vamos consumir um monte de coisas. Não tem problema, eu quero ser frutífero. Eu quero ser frutífero, porque é isso que Deus coloca sobre as nossas vidas, que nós seremos frutíferos. E nós daremos o fruto no tempo e na estação própria. E que os seus galhos e flores não vai secar. Nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros, que dá o seu fruto no tempo e na estação própria. Então você foi plantado junto a esse ribeiro de águas de Cristo, amém? Você é frutífero, e não importa se hoje você não está vendo os frutos, mas logo estes frutos nascerão, e você, através da sua vida, irão alimentar muitas outras vidas. O seu posicionamento hoje pode gerar algo amanhã na vida de alguém, e esse alguém amanhã será um grande servo de Deus, porque você está sendo produtivo. Então não reclame quando Deus te falar algo ou te der algo. Senhor, eu agora então vou orar para me Deus não dar trabalho. Mais ou menos. Mais ou menos não. Vai. Deus vai nos dar trabalho. Coloca nas minhas mãos, Senhor, para que eu possa cuidar. Senhor, me dá recursos, Senhor, para que eu possa fazer aumentar e servir as pessoas aqui na terra. Ele está dizendo que eu não quero ficar acomodado. Lembra da palavra dos talentos? Que ele deu 1, 2, 3, alguns granjearam, aumentaram, tiveram um certo trabalho. O outro olhou e falou assim, cara, vou ter tanto trabalho com isso aqui, para de repente multiplicar. Quem é empreendedor aqui sabe, né? Tem alguns empreendedores aqui, outros profissionais liberais, enfim. Sabe que é difícil você levantar todos os dias e você... O que vai ser hoje? Aonde é que eu vou? O que vai acontecer? Como vai ser isso? Às vezes a gente se programa, às vezes a gente faz, mas tem tanta coisa que dá errado ali. Esse dia eu estava com o Ilha, estava trocando ideia, conversando, daqui a pouco os caras ligando. O cara precisa daquilo, não sei o que, tanta coisa que deu errado. E ele falou, meu Deus, a gente fez uma programação, foi tudo bonitinho, mas acontece. Mas ali ele estava sendo frutífero, estava carregando coisas também. Mas nós vemos que nós temos que pedir para que o Senhor alargue as nossas estacas, alargue os nossos pensamentos, alargue a nossa terra, para que nós possamos suprir, sermos frutíferos. Deus vai nos fazer crescer, nós precisamos aumentar a nossa mentalidade, renovar a nossa mente. Deus vai nos fazer crescer de uma forma tal que nós seremos este homem ilustre, que é destacado no meio da família, que é destacado no meio das tribos. E uma oração que Deus ouve. Ele não pediu algo de repente para mostrar para a família, ou para os amigos, ou para o seu vizinho que você tem condições ou deixa de ser, não. Talvez ele pediu, ali é um homem abençoado, ali é um homem de Deus. A terceira oração, terceira parte dessa oração, que ele fala assim, que a tua mão me proteja. Ou seja, ele diz que, Senhor, se o Senhor não guardar, se o Senhor não fizer, nada vale. Se o Senhor não me ajudar, nada vale a pena. Eu posso proteger, eu posso colocar, fazer tantas coisas da minha parte, mas se o Senhor não fizer, nada tem valor. No Salmo 127 diz assim, se o Senhor não proteger a cidade, será inútil montar a guarda. E ele está nos ensinando que se o Senhor não proteger, não me livrar do mal, nós estamos perdidos. Tantas coisas aconteceram, ou tantas coisas acontecem que a gente nem sabe.
Quando nós saímos da nossa casa, quando nós saímos do nosso trabalho e vamos ao nosso trabalho ou a algum outro lugar, Deus está te protegendo, Deus está te guardando, Deus está te livrando. Às vezes a gente nem sabe. Tantas coisas acontecem ao nosso redor que a gente acha, passou. Mas às vezes Deus estava ali te guardando. Deus estava te protegendo. Deus estava te colocando dentro do seu secreto ali, falando, não, esse coco aqui você não vai levar não. Esse coco aqui é meu. Debaixo de tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Debaixo das asas de Jesus nós estamos protegidos. Debaixo das asas de Jesus, esse secreto, Ele nos vê. Só teus olhos me veem. Dá-me aí. Tô tentando entrar na música. Amém, deixa pra outra, pô. A gente não ensaiou. Aquele que canta. Teu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, Jesus vai te esconder, e o inimigo não vai te ver. Você pode até aprontar, mas Ele vai te proteger. És meu abrigo, meu lugar secreto. É o meu prazer. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, me guarda, Senhor, me proteja. A oração tem que ser para os nossos filhos, para as nossas esposas, cônjuges, maridos. Senhor, guarda. Obrigado. Senhor, guarda os meus filhos. Coloca a capa de invisibilidade sobre eles. Protege de todo mal, protege de toda a ação do inimigo. E essa ação do Senhor para nos proteger, se nós sairmos debaixo dessa proteção, nós seremos atingidos. Nós seremos atingidos. Mas quando nós estamos dentro desse secreto, dentro dessas asas, dessa fumaça, queridos, essa fumaça te esconde. Essa fumaça te esconde. Então talvez hoje você está se sentindo meio perdido até. O que eu estou fazendo? Onde eu estou olhando? Eu só não vejo nada. Talvez essa fumaça de Cristo quer te proteger, te guardar. Ele quer te chamar assim, vem para cá. Vem para cá, vem para minha presença. Eu quero te ver no secreto. Talvez você esteja falando e Deus está falando para você, vem para cá. Talvez você esteja falando e Deus fala assim, fecha a boca e vem para cá. Você vai ficar quietinho, protegido no secreto aqui, e ninguém vai te ver, não vão te ouvir, porque eu vou falar por você, porque eu vou agir por você, porque a minha mão vai ser a mão da justiça. E nós às vezes temos que nos render totalmente a Deus e falar, Senhor, me guarda, as minhas forças agora não adiantam mais. Mas nós precisamos entrar nesse secreto. Jabes não colocou mais como espiritual. Às vezes a gente coloca, nós somos o super, o Dan e tal, o apóstolo, o mega apóstolo, a quarta da trindade, não sei, o semideus, o anjo, o profeta, mais uns. O Tiago sabe das penas. Mas ele se colocou como alguém totalmente dependente de Deus e falou assim, olha, Senhor, me guarda de todo mal. Me guarda de todo mal. Que a nossa oração seja essa, Senhor, me guarda de todo mal, me protege, Senhor. Me coloca embaixo destas asas. Aleluias. E no que nós estamos falando aqui, esse pilar principal sobre aquilo que nós às vezes falamos,
Nós oramos, nós pedimos, mas o que nós pedimos ao Senhor? Jabes, ele fez uma oração sincera, porque ele não pediu nada para ele. Ou seja, ele queria estar com Deus. Ele falou: Senhor, a única coisa, o meu pedido é estar contigo. E esse pilar que nós estamos falando, essa palavra, que tipo de palavra tem saído das nossas bocas? E que tipo de palavra nós temos ouvido? E o que nós temos declarado? O que nós temos falado de repente para Deus? E às vezes uma palavra que veio de Deus para você ou para nós não estamos ouvindo. Como eu disse, Deus fala para você: vem para cá. E você: mas o fulano me falou tal coisa. E Deus falou para você: cara, daqui, ó, nesse secreto que eu te quero. Qual a palavra os céus disseram para você? Que tipo de promessa você carrega? Mas tão importante quanto a isso é a palavra que sai da tua boca, a palavra que você tem comunicado aos céus. Se às vezes a gente não consegue mudar as nossas palavras que saem da nossa boca, como a gente vai mudar ou vai conseguir mudar a nossa história? Às vezes nós precisamos ficar em silêncio. Às vezes nós precisamos ficar em silêncio para ouvir o que Deus quer dizer, para ouvir o que Deus quer falar. Porque no muito das palavras assim, é igual nós estamos aqui, eu estou falando e vocês estão em silêncio ouvindo. E às vezes é isso que Deus quer. Porque imagina eu falando aqui, vocês também, todo mundo falando, ninguém ia se entender. E às vezes a oração não é palavra, é coração. É nós entrarmos: Senhor, eu não consigo orar. Eu não consigo falar. Mas o seu choro Deus ouve. O seu gemido Deus ouve. Talvez está faltando isso para nós. Colocarmos o nosso coração diante de Deus, sabe? Não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus de uma forma que Ele inunde o nosso coração e que a gente se sinta totalmente preenchido por Ele, preenchido pela Sua presença. Sabe por quê? Porque quando uma palavra sai da boca de Deus, essa palavra vai gerar uma nova realidade sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não fica comunicando ideias. Não, sabe o que eu tenho uma ideia aqui? Não, a palavra dEle é determinação. A palavra dEle é vida. A palavra dEle gera milagre. A palavra dEle haja e aconteça. A palavra dEle diz faça e faça. A palavra dEle pare e pare. Gera uma nova realidade. Mas nós precisamos entender essa palavra que Ele está nos dizendo. Essa palavra vai mudar a realidade. O poder dessas palavras está diretamente ligado àquilo que eu ouço. E o que nós temos ouvido? É a palavra de Deus? Ou nós temos ouvido as coisas, as situações, as circunstâncias? Lembra de Jabes? Ele não ouviu as dores do que as pessoas falavam, não. Ele ouviu a Deus, aquilo que Deus tinha para ele. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, nós declaramos a palavra. Sabe quando você senta perto de alguém e esse alguém só fala: mas a minha vida era assim, era assada, e está triste, está duro, está difícil e tal. E Jesus ensina que lá, quando ele encontrou com uma mulher e ele perguntou para ela: e aí? Ele: vai tudo bem. Vai tudo bem. As nossas palavras vão gerar realidades. Mas quando nós estivermos conectados com o céu, nós vamos declarar aquilo que nós estamos ouvindo. E nós vamos falar aqui neste lugar, nessa terra, que esta terra vai ser uma terra sarada. E o que conecta tudo isso é esse poder da oração. Às vezes nós falamos de promessas, nós falamos sobre identidade, obediência, mas nós não entendemos qual é o poder da oração. E nós precisamos relembrar a igreja de Cristo o poder da oração. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos, buscando a Deus, num só coração, num só amor, num só espírito, numa só intenção.
estavam buscando. Este é o poder da oração. Quando nós nos unimos para buscar um propósito em Deus, buscar a Deus, Ele se revela e Ele se manifesta sobre nós. Mas se nós estivermos às vezes puxando de um lado para o outro, vamos para lá, Deus às vezes nos abate para que nós fiquemos debaixo da vontade dEle. Uma vez um jovem perguntou para um sábio: mestre, o que é mais importante na oração? O que eu ouço ou o que eu falo? E ele respondeu com outra pergunta para o passarinho: qual é a asa mais importante? Aquilo que nós ouvimos, nós vamos declarar. Aquilo que nós vemos na palavra de Deus, quando nós assim não consultamos a palavra de Deus. Por isso que nós ensinamos aqui: olha, estude a palavra, estude a Bíblia, busque de Deus, busque relacionamento com Deus, busque. Não é somente aqui o pastor ou o irmão ou o fulano que prega, não, nós temos essa responsabilidade de buscar ao Senhor, de ouvir o que Deus tem falado. O que Deus falou para você nessa semana, dentro da palavra, o que Deus falou para você, o que nós temos meditado. Às vezes nós abrimos a Bíblia só na igreja, ou o celular, foi, beleza. E o amanhã? E o depois? E aquele versículo que você leu e falou: nossa, o negócio aqui impactou. Você fica ruminando. Ontem no ensaio nós trouxemos isso, Miqueias 6:8. Não, Salmo 63. Que nós vamos adorar a Jesus e nós vamos levantar as nossas mãos em oração a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Mas nós precisamos nos derramar diante dEle. Uma igreja que não ouve os céus, ela não tem autoridade na terra. Homens que não ouvem os céus não têm autoridade na sua casa. Homens que não ouvem a Deus não têm autoridade naquilo que Ele fala, o que Ele faz. Porque as palavras, ela têm poder, mas se ela vier do alto, ela é poder. Ela é poder. Às vezes nós falamos algo que pode mudar a sentença ou de alguém ou do outro, mas quando nós falamos aquilo que vem de Deus, ela é poder. O dunamis, poder, acontece. Eu simplesmente falo: não, cara, vai acontecer assim e tal, você crê, amém, glória a Deus. Mas quando nós determinamos, falamos algo de Deus e Deus fala assim: vai, cara, acontece. Poder de Deus. Esse é o poder da igreja. Esse é o poder da igreja, o poder da oração, o poder da intercessão, o poder da busca. Quando nós viemos aqui, oramos e falamos, e a gente tem orado aqui: Senhor, a nossa cidade é abençoada, a nossa cidade é santa, a nossa cidade é próspera, essa igreja será uma igreja relevante. Enfim, não é coisa da nossa cabeça ou o que nós pensamos, não, é o que nós ouvimos do Senhor quando nós viemos aqui e pisamos nessa terra. Quando Deus nos mandou e falou assim: volta lá, nós viemos e nós voltamos, estamos aqui declarando que essa cidade é abençoada, que essa igreja, ela será uma igreja impactante aqui nessa cidade. E eu e você precisamos entender isso, comprar isso e mergulhar nisso, que nós seremos a mudança para essa cidade. Cristãos que buscam o Senhor verdadeiramente. Aleluias. A oração é uma liberação. Não é uma liberação de dinâmica de poder para alguns, é uma oração, é uma dinâmica que Deus confia a todos. Confia a todos. Tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e que nós desligarmos na terra será desligado nos céus. Tudo que nós falamos com Deus, e se nós temos esse relacionamento com Ele, nós vamos entender o que Ele está falando também conosco. Mas às vezes a gente terceiriza algumas coisas. Mas eu gosto da oração do fulano, do ciclano, do beltrano, do pastor. Mas o pastor Wanderson tem o Anderson tem poder e tal. Mas ele disse para você, para mim, para nós, que nós temos esse poder, que nós temos essa liberdade, que nós temos essa autoridade. Lembra que a palavra diz que você vai pisar serpente e escorpiões, em que meu nome vocês expulsarão demônios,
falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os doentes e os curarão. Mas não está dizendo que você tem que chamar o pastor, o presbítero, o apóstolo, ou o tecladista, ou o baterista. Ele está dizendo para você, para mim. Ele não colocou um título, ele colocou sobre a igreja esse poder e essa autoridade. Aleluia! A igreja, e uma igreja saudável, ela tem autoridade na terra, porque ela vive esse secreto. Uma frase de Samuel Chadwick disse assim: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os nossos estudos, o nosso trabalho, a nossa religião, daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Quando nós oramos. Então você tem noção que o poder da igreja, o poder da oração de uma igreja é muito mais poderosa do que o poder de um sermão? Às vezes eu posso pregar, falar e tudo mais, mas se essa igreja dobra o seu joelho e vai orar, irmão, como diz, Dugem, acontece. E eu quero profetizar, porque é para esse lugar que nós estamos indo, que nós iremos orar, que nós seremos esse homem ilustre, e que nós teremos esse secreto com Deus, esse relacionamento, e nele nós estaremos guardados. Nós precisamos sair do automático. As pessoas só oram, não, precisamos nos dobrar diante do Senhor, o nosso coração, rasgar o nosso coração diante de Deus. Uma frase que diz: homens podem desdenhar dos nossos apelos, podem rejeitar a nossa mensagem, podem se opor aos nossos argumentos, podem nos desprezar, mas não podem fazer nada contra as nossas orações. Aleluia. Quero que você feche os seus olhos. Aleluias. Vai preparando a tua ceia, vai abrindo. Todos estão com ceia? Tem alguém sem? Todos estão. Quando nós ceiamos, nós estamos sentando à mesa com o Pai. Cada momento que do abrir, do preparar da ceia, nós estamos nos preparando para um reencontro com Ele. Estamos preparando para ouvir a voz dEle. E Ele falou para nós que toda vez que nós nos reunirmos para ceiar, para nós lembrarmos que Ele está voltando, que Ele está preparando esse encontro. E como foi ministrado hoje, cada vez que você ceia, é um tirar de nós, é um abrir mão de nós, é um abrir mão dos jardes, para ter uma nova história renovada no Senhor. Toda palavra contrária contra as nossas vidas, cada vez que nós sentamos a essa mesa, essa palavra é mudada, essa condição é mudada, e nós vamos viver aquilo que o Senhor tem. E assim diz o Senhor: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós, e fazei isso em memória de mim. Fazei isso e lembrar. Tem mais alguém que está sem a ceia? Mais alguém? Não? Todos? Amém. Então nós vamos comer desse pão e lembrar e trazer à existência aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluias. Pega o seu cálice. Jesus, nós queremos estar nesse secreto, nós queremos Te conhecer, Senhor. Pai, que esse cálice, representando o Teu sangue, Jesus, nos limpa e nos purifica de todo o pecado, Jesus. E nós lembramos, Pai, do Teu sacrifício, da Tua morte ali na cruz, Senhor. E nós queremos aqui, Senhor, nesta noite celebrar, Jesus. Celebrar esta vida, Jesus. Celebrar esse sacrifício, Senhor. Celebrar, Senhor Jesus, Senhor, esta nova vida que nós temos em Ti, Senhor. E nós assim, nesta noite, Pai, participamos do Teu sangue, Senhor, que
que nos limpa, que nos lava e que nos dá vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te engrandecemos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. E nós celebramos a ti, Jesus, porque o Senhor se entregou por nós, Senhor. E nós temos o privilégio, Jesus, de podermos te chamar de Pai, de podermos ser, aleluia, ser chamados de filhos de Deus, ó Senhor. E que nós possamos levar, Senhor, este Cristo aonde quer que nós formos, Pai. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por cada filho teu. Obrigado por cada um aqui, Jesus. Obrigado àqueles que nos visitaram, Senhor. Aqueles que se dispuseram. Aqueles, ó Pai, que hoje não tiveram condições de vir, ó Senhor. Ah, Senhor, toca, visita, Senhor. Ah, Senhor, cuida, guarda, Jesus. Pai, nós oramos, Pai, pela vida do Leandro ali, Senhor, que está hospitalizado, Senhor. Que a tua mão poderosa, Senhor, seja com ele, Pai. Que a tua graça, Senhor, que o teu poder seja sobre ele naquele momento, naquele leito de hospital, ó Pai. No nome de Jesus, Pai, para que o teu nome seja engrandecido, seja glorificado, Senhor. Assim nós oramos, Pai, que o Senhor traga a cura, a restauração, o milagre sobre a vida dele, Pai. Nós queremos, Pai, que seja feita a tua vontade, Jesus. Que a tua vontade seja feita sobre ele, Senhor. Sobre cada um que está enfermo, Pai, que necessita de uma porta, de um emprego, de algo, Senhor, de uma liberação. Ah, Jesus, de algo travado na justiça, Senhor. Ah, Senhor, que a tua vontade ali venha, que o teu poder e a tua justiça, Senhor, perpetue, Pai. Porque nós não temos condição, mas o Senhor tem, e o Senhor pode fazer, e o Senhor pode realizar. Aleluias. Assim nós oramos, Pai, e te engrandecemos por essa noite, por este momento, em nome de Jesus. Aleluias. Que o grande amor de Deus, a graça e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluias. Terça-feira, nossos links. Quinta-feira, Quinta na Rocha. Não perca, dia 29, encontro de casais. Dê o nome aqui para a pastora Érica, o pastor Wanderson, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.